ao vivo também no Facebook. Uhum. Você se ainda está iniciando. O pessoal começou a chegar. Boa noite, Lohane, Andrezão. Muito bom. Vamos entrando, chamando todo mundo. Creio que vai ser uma noite bem agradável. Saudades, Lohane, de você. Paz, Márcia, querida. Tô vendo você na tela aí, André. Muito bom. Jana, boa noite. Boa noite. Muito bom, muito bom. Tem coisa boa hoje para nós também. Zeza, legal. Geber. Suzete entrou também. Estamos de volta, né? Me perguntaram a semana passada, ai, não teve live. Não tivemos mesmo, porque tínhamos tido duas. Beijo, Zeza. Flávia também. Tínhamos tido duas lives. Semana retrasada, semana passada a gente não fez. Mas estamos de volta e essa semana vamos ter duas lives novamente. Teremos hoje aí com a Gláucia e sexta-feira, saudades, Geber, sexta-feira com a pastora Rosângela de Curitiba, vai ser bom demais, também não tenho dúvida que Deus falará conosco poderosamente essa semana. Vai ser bom demais mesmo. Então você já vai divulgando aí, a gente está de uma forma especial, querendo estar juntos, falando de relacionamentos, né? Relacionamentos, família, Semana dos Namorados aqui no Brasil, sábado foi Dia dos Namorados aqui no Brasil, e a gente quer estar falando de relacionamento essa semana, né? Nesse tempo que ficamos tanto tempo grudados em casa, né? A família. E aí, Priscila, beijo, querida. Vai ser forte mesmo, André. Muitos casais tiveram problemas, muitos pais com filhos, né? E às vezes a gente fica querendo entender porque as coisas acontecem. Duda, beijo. Nila, beijo. Rose, Júlia Santos, que bênção. E a gente fica querendo entender como lidar com algumas situações que terminam acontecendo, né? E eu creio que nós vamos estar nessa noite aprendendo um pouco mais de como aprender a lidar nas situações difíceis. A Gláucia é uma grande guerreira, né? O testemunho dela foi forte, eu tive a oportunidade de estar acompanhando um pouco a Gláucia. Olha, ela já está aqui, a Gláucia, Hanna. A Gláucia já está aqui. Olha ela aqui, Gláucia Pimenta. Tem que chamar ela aí. Já vou te chamar aí, Gláucia. Não, Gláucia Pimenta aqui, sim. Eu acho que ela saiu. Acho que ela tem saído sem querer. Gláucia, você saiu? Pergunta se Gláucia, você tá aí. Gláucia, você tá aí? Tia Cátia aí, Gel de Salvador, beijo grande. Olha aí, Gláucia tá aí, ó, Gláucia Pimenta, olha lá. Vou te chamar, Gláucia, agora de novo. Não pode participar. Pergunta se ela tá seguindo assim. Você tá me seguindo, Gláucia? Porque se você não estiver me seguindo, eu não posso te chamar. Você tem que seguir minha página. Senão o Instagram não permite. Tá dizendo que você não pode participar. Tô tentando botar você pra dentro aqui. Acho que ela não seguiu, por isso que não tá aparecendo. E aí, gente, eu creio mesmo que essa experiência que a Gláucia viveu e eu pude acompanhar um pouco há 2 anos atrás, esse testemunho dela aí vai falar muito com a gente, né? A gente vai poder tá aprendendo um pouco mais, né? E se tiver oportunidade, o seu marido, Rodolfo,
vai estar aí compartilhando aí conosco também. Então vai ser bom demais. Tua cunhada, né, Lohane? Lohane, essa minha cunhada é uma bênção. A Glaucia é cunhada da Lohane, irmã do Glauber, né? Para quem conhece aqui, que estiveram aqui todos seguindo. Ok, vamos ver se a gente consegue agora direitinho. Tem algum bloqueio, Gláucia? Tá dizendo que não pode participar. Não é esse, não? Não, essa é a irmã dela. O do marido tá aí, Gláucia? Tá dizendo que não pode participar. Diz pra ela enviar um convite. Envia um convite então, Gláucia. Envia um convite pra mim, que aí eu aceito aqui e você entra. Solicite para mim aí. Você solicita para entrar na conversa e aí eu autorizo aqui, eu aceito aqui. É que, gente, a gente tá tudo aprendendo a mexer nessas coisas, né? A gente tá tudo nesse aprendizado. Eu faço com a Hannah aqui, minha filha, me ajudando, porque até a gente se desenrolar com essas coisas. Não é fácil, não é fácil. Solicita aí, Gláucia, entra na conversa. Espera, não, só pedir aqui. Vivi entrou, Manu também. Olha aí, Gláucia, aqui. Cheio. Vai entrar. Agora vai entrar. É só ela aceitar. Aceita aí, Gláucia. Solicitei. Duda, lá de Recife. Rosineide, tu que tá ensinando, Rosineide. Tu tá ensinando a gente a mexer nessas coisas. Paz, Carla, boa noite. Rosineide é especialista agora nisso. E também no Facebook. Agora! Que bom, que bom. Pastor. Que bom, querida. Tudo bom, Gláucia? A participação especial aqui, ó. Ai, que bom, Rodolfo. Tudo bem? Tudo bem. Que legal falar com vocês, estar nesse bate-papo aí. Que bom, que bom. Vai ser legal o nosso papo. Deixa eu dar uma palavra aqui, Gláucia, para a gente começar, né? O nosso tema hoje é o caminho da restituição, né? E às vezes quando a gente fala de restituição, geralmente as pessoas pensam em restituição só na área financeira, né? Só em coisas materiais, que a gente sabe que Deus também restitui. Mas a restituição de relacionamentos, né? De família, de casamento. E aí eu sempre gosto de começar com um texto bíblico, para não ficar só nas minhas palavras. E eu queria compartilhar, para a gente começar e eu poder passar a palavra para você, Gláucia, Joel, capítulo 2, do verso 17 ao 27. Joel, o nosso Deus é um Deus de restituição. Amém. Nós estamos num tempo tão difícil, né? Tantas pessoas perderam tantas coisas. Hoje mesmo eu soube de uma empresa grande aqui, da nossa terra aqui, que quebrou, que fechou. Muitas empresas fechando, né? Muitos casamentos em situação difícil também. E a gente sabe que Deus é Deus que restitui. Deus é Deus que muda quadro. E esse texto de Joel 2, 17... a 27 mostra bem isso, né? Eu quero compartilhar com vocês aí, diz assim a palavra do Senhor, Joel 2,17. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e repreendendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não
temas, ó terra. Olha o que Deus fala conosco aqui. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Olha aí, Deus já falando conosco nessa noite aí. Recebe essa palavra aí. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo, olha que tremendo, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia! Aleluia. Que palavra, que Amém. promessa de Deus, Amém. né? Que Deus está cuidando de nós, que nós não devemos temer, que nós devemos nos regozijar, nos alegrar, porque Ele faz grandes coisas, né, Gláucia? Glória E eu a Deus. lembro que há 2 anos, deixa eu falar um pouquinho aqui, a Gláucia, minha convidada da noite, a Gláucia tem 27 anos de convertida a Jesus, não é isso, Gláucia? Isso. 22 anos que mora aí, em Miami, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir conhecer aí, né? E 21 anos de casada com o Rodolfo, não é isso? Mãe Sim. de 2 filhas e avó de um neto, é isso? Yes. Sim. Você tem um netinho igual a mim. Família grande. Família grande, legal. Eu tô curtindo essa coisa agora de ser avó. Imagina, né? Você também acabou de ser avó. É muito Acabei de especial nesse momento. É uma delícia, né, Gláucia? É uma bênção. E aí, para quem está nos assistindo, há 2 anos atrás, acho que 2 anos, né, Gláucia? Você ligou para mim um dia, né, e contou uma história e disse, pastor, ora comigo. E a gente entrou no propósito de oração, né, de restituição de algo que você precisava. Então, eu já vou passar a palavra para você aí, que você vai falar um pouco disso melhor que eu, né? Eu fui coadjuvante nessa história, né? Você é a principal pessoa dessa história que viveu essa história aí. Conta um pouco pra gente aí, Gláucia. Amém. Então, como você falou, né, que dos relacionamentos, muitas pessoas vivendo problema de relacionamento, né? E uma coisa que nós, muitas vezes, nós guerreamos muito entre nós, né? Mulher com marido, marido com mulher, e o inimigo sai ileso, rindo. Quando, na verdade, nós temos que voltar ao nosso alvo, né? O nosso objetivo é colocar na nossa cabeça com quem nós estamos lutando. Porque a palavra de Deus fala, nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade. Então, foi exatamente há 2 anos, né, que eu enfrentei essa grande guerra e eu tive que colocar meu foco mesmo no Senhor e saber com quem eu estava lutando. E Deus, nesse processo, Ele já vinha me preparando. Deus é tão lindo, tão misericordioso. Quando eu olho para trás, eu vejo todo o cuidado que Deus teve em me preparar para esse momento. Porque eu já estava buscando ao Senhor, eu estava numa posição de obedecer a Deus. Eu havia passado... Nós fazemos parte de um grupo de libertação, de cura interior. Nós mesmos fomos ministrados várias vezes. E eu lembro um dia que o Senhor falou assim ao meu coração e eu compartilhei com as minhas filhas. Falei, eu acho que Deus está me chamando de volta alguma coisa para libertação e cura. Mas eu nunca imaginei que essa guerra tão intensa ia ser dentro da minha própria casa, da forma como foi. E eu estava... nós estávamos enfrentando uma situação de enfermidade da Lauren.
Então, eu já estava buscando a Deus, né, levantando o altar dentro da minha casa por essa busca, né, para a cura dela. E, na verdade, quando na nossa A casa, Lori estava com quantos anos, Gláucia, quando começou essa luta de vocês? 14, 14. quando ela foi diagnosticada com epilepsia. 14, Aham, hoje ela tem 18. aham. Então, assim, na verdade, quando um fica doente dentro da casa, a casa toda fica doente, né? E foi isso Verdade. e nós ficamos doentes. E nesse tempo, Deus havia falado comigo, usado profeta, sabe, para falar que a minha vida ia dar uma grande virada. E a gente nunca pensa nada de qual virada, né? A gente pensa assim, algo muito bom vai acontecer, sem saber que Deus estava nos preparando mesmo para provar a minha fé naquele momento, né? Porque a palavra fala que a nossa fé, ela tem que ser provada para Isso, mostrar se ela é verdadeira. Então, isso. eu vi como foi isso, né? A minha fé foi provada, a fé do Rodolfo foi provada, a fé da Lori foi provada. Então, nós passamos uma grande crise no nosso casamento, né? Meu marido chegou a assinar o divórcio, né? E tudo aconteceu num período assim, foi muito rápido, né? Num período que nós estávamos... pelo menos eu pensava que estava tudo bem, né? Porque 2 meses antes de qualquer coisa acontecer, meu marido havia dito que ele nunca esteve tão feliz na vida dele. Então, em Gente, menos de olha que 2 cilada meses. entra depois disso. Sim, sim. Então, assim, o diabo ele veio para fazer isso, matar, roubar e destruir, né? Aliás, eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei muito lindo, porque, na verdade, Deus e o diabo querem nos matar. Mas Deus quer matar o velho homem, fazer ressurgir O o velho homem. novo. Ele quer matar o Isso, velho homem, né? Dentro de nós. E o diabo, Deus quer matar para nos restaurar, para nos restituir, para nos isso. reposicionar. Porque muitas vezes nós continuamos com a velha vida e com as nossas meninices, com as nossas criancices, no nosso relacionamento, nós não tomamos posse da herança que Deus tem para nós. Deus Verdade. queria fazer algo dentro de mim, Deus queria fazer algo dentro do Rodolfo, Deus queria fazer algo dentro do nosso casamento. E, muitas vezes, Deus quer fazer isso dentro das famílias e Deus não acha lugar. E eu me lembro, pastora, que Deus, assim, tanto detalhe, mas antes de tudo acontecer, eu lembro que eu estava na igreja e uma pastora veio para mim e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus falou para mim que Ele vai mexer em algo no emocional de você, para curar Meu você. Deus. E eu peguei aquela palavra assim, eu nem imaginei nada o que Deus tinha na mente realmente, né? Mas, então, quando veio essa luta, eu cheguei em casa de uma viagem que eu tinha feito para Nova York. Então, meu marido já estava disposto ao divórcio, né? Havia se envolvido com outra pessoa. E eu, literalmente, a palavra que Deus me deu foi a palavra de Davi em Ziclag. Quando ele saiu, que ele voltou, A família tinha sido eles raptada. haviam levado as mulheres, os filhos, havia posto fogo em tudo. E essa foi a primeira palavra que eu recebi do Senhor, Meu Deus. quando eu estava ciente do que estava acontecendo. Então, E interessante que nessa passagem que você citou, Davi pergunta a Deus, Senhor, é para eu ir guerrear sim, pelas mulheres, pelos filhos? Deus diz, sim, vai guerrear. sim. E foi essa E às resposta que vezes, né, Deus me Glaucia, tem deu. gente que não desiste da família, né? Não. Não vou guerrear pela minha família, vou desistir, vou separar mesmo e tal, deixa por isso. E foi isso, eu ouvi a resposta, foi muito importante para mim ouvir naquele momento o que Deus queria naquela situação. Deus havia usado outras, né, palavras, tinha me avisado de uma certa forma, né, mas quando Deus fala algo com a gente, às vezes naquele momento você não tem noção real do que é, né, mas eu sabia que ia passar por uma reviravolta,
eu sabia que o emocional algo Deus iria fazer. Deus havia me dado um sonho, você falou dessa palavra de Joel, um dos sonhos que Deus me deu na semana quando aconteceu isso foi de um rato que vinha e pulava em cima de mim, tentando arrancar meu coração. E eu gritava para as pessoas me ajudarem, porque eu não tinha força para arrancar aquele rato, né? Então, aí... E eu quero falar esses detalhes que eu estou dizendo, porque eu quero passar para as pessoas que talvez estejam ouvindo isso, saibam, estão passando essa situação, ou já passaram, ou alguém na família. O mundo espiritual, ele é real. Real, verdade. Real. Deus é real. O diabo é real. Né? Isso mesmo. E o diabo, ele tem um plano de destruição, mas Deus tem um plano de restauração. Aleluia! Deus isso. tem um plano de restituição. E eu me lembro muito bem do dia que Deus falou para mim: se você se alinhar comigo, com o que eu tenho e como eu quero fazer, eu vou restaurar. Então, aquele momento foi um momento de Getsemane para mim, porque nada em mim, nada na minha carne, nada na minha circunstância dizia que ia acontecer algo. Você sabe disso. Imagina, 2 meses antes o marido estava dizendo que era feliz. Sim. Né? O casamento parecia estar perfeito. Um casamento tão feliz. E 2 meses depois aconteceu isso. Então, assim, é muito importante a gente discernir nesse momento, né? Com quem nós estamos lutando. E nós entendermos isso. E a partir daquele momento eu entrei no Getsemane, onde Deus começou a me espremer para ver que óleo eu ia produzir. Todos nós vamos passar por esse Getsemane. E isso é uma coisa que, às vezes, eu converso com meu marido, a gente conversa sobre isso, fala uma coisa que eu quero desmistificar muitas vezes, que as pessoas acham que se converteu, veio para o Senhor, que eles não vão ter problema, que vai ser tudo a mil maravilhas. Não, vai ter luta, sabe? Vai ter cruz, porque a cruz é para nós também. Jesus carregou, mas ele falou que cada um de nós tem que carregar a nossa cruz. Então, nós vamos carregar a cruz também. Nós vamos passar pelos mesmos sofrimentos que ele passou, mas nós lutamos a partir da vitória que ele já nos deu. Ele Aleluia, verdade. Já nos fez vencedor. Então, isso. Nós não podemos desistir. Se tem algo que havia no meu coração e queimava, era assim, eu sabia que eu estava lutando por algo que Deus queria que eu lutasse. E naquele momento, eu sabia também que Deus não tinha desistido do Rodolfo. E que Deus queria restaurá-lo. E Deus queria restaurá-lo. E foi tão lindo porque Deus começou a me mostrar como ele era importante para Deus como filho. E quando eu comecei a lutar e a orar, e nós entramos naquela intercessão, você fez parte disso, Deus levantou um exército. Aleluia! Um exército do reino para estar ao meu lado naquele momento. Muitas mulheres oraram, muitas pastoras oraram comigo. E aleluia! Intercederam pela vida dele. Mas naquele momento eu senti assim, uma dor, não apenas de esposa, mas de filha, de saber que ele estava afastado dos caminhos de Deus, que ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. E ele sabe disso, sabendo o potencial, e eu conhecia meu marido e sabia do caráter dele, sabia da pessoa dele, né? Então assim, era uma dor muito profunda, porque não só minha, mas eu creio que é uma dor de Deus, a dor mesmo do Espírito Santo. Né? É filho, né? Sim. Então, eu me lembro que um dia eu entrei para o meu quarto, porque quando isso acontece, nós precisamos achar este lugar em Deus, né? Esse lugar que você tem que entrar em Deus e descobrir e arrancar de Deus o que Deus quer de você. E eu entrei naquele dia, eu falei, Deus, hoje eu quero que você mostre para mim tudo que eu errei. Tudo que eu errei. Eu não quero... Quer dizer, você não ficou procurando erros nele, mas procurando primeiro em você. Tudo que eu errei. Tudo que eu errei. O meu processo, às vezes algumas pessoas me falam,
seu processo foi muito rápido, mas eu já vinha num processo com o Senhor de libertação, de cura, com trabalhar, buscando, levantando o altar em casa, buscando Deus nas madrugadas. Então, quando aconteceu, foi o choque, foi o trauma, mas foi aquela prova de Deus e, ao mesmo tempo, assim, agora era a hora de provar onde realmente estava a minha fé, em quem eu ia crer. Porque toda circunstância dizia que não havia restauração, que não havia restituição. E Deus dizia, vai haver. Só se alinha comigo, vai haver. Vai haver. Aleluia. Então, aleluia. Né, e eu lembro que um dia dirigindo, né, o Senhor, era como a voz de Deus falando dentro de mim, ele falou, e se ele não voltar? E se não acontecer nada? E se eu não restaurar? A minha resposta para Deus naquele dia foi, a partir de hoje, Senhor, a minha aliança é contigo. A minha aliança é com Deus primeiro. E hoje eu e Rodolfo, a gente entende isso. Né? Porque quando rompe a aliança aqui entre nós, a aliança com o Senhor já estava rompida. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens passam por situação assim, mas uma coisa que todos nós precisamos entender é que a primeira aliança a ser restaurada é com Deus. Tem que restaurar a aliança com o Senhor. Porque quem não tem aliança com Deus não tem aliança com mais ninguém. É verdade. É verdade. Não tem. Então, é isso mesmo. Então nós entramos nesse... eu lembro que eu entrei nesse lugar de questionar. A gente começa a questionar um monte de coisa, né? E é importante nós não deixarmos o diabo nos acusar, porque ele tenta nos acusar. Não é acusação, mas a responsabilidade. Qual a minha responsabilidade? E naquele momento foi um momento de muito choro entre eu e Deus, de quebrantar da minha vida com o Senhor. E foi assim, e Deus foi me mostrando mesmo aquilo que eu precisava restaurar, aquilo que eu precisava mudar, aquilo que Ele queria fazer. E eu lembro que o Senhor falou para mim, a minha avó foi divorciada, a minha mãe divorciou, e eu seria a próxima. Então, mas naquele momento... Havia uma maldição de família que precisava ser quebrada. Sim. E eu me lembro de ter me posicionado nisso, na palavra, né? E eu me lembro de ter conversado com outras mulheres, orando, e aquela coisa, todo mundo querendo ouvir mesmo Deus, o que Deus tinha para nós naquele momento, intercedendo. E eu falei, Senhor, e o Senhor falou, né? Se você se posicionar, você vai remir a sua geração. Alguém vai remir a maldição. Nós precisamos ser remido. E eu entrei nesse lugar e comecei a pedir perdão, Senhor, né, por todo o divórcio que houve na minha família, sabe? E entrei naquele lugar, eu falei, Deus parou nisso, não vai passar pela minha geração. Jesus, isso mesmo. Eu me dispus a ser, se eu posso chamar assim, esse sacrifício. Aquilo que Deus quisesse fazer através de mim. Eu me abri para isso. E quando a gente se abre para isso, a gente tem que jogar todo orgulho por terra. Eita, essa é a palavrinha que precisa ser jogada. Orgulho, né? Todo orgulho. Porque enquanto nós estivermos com orgulho, com justiça, com o nosso senso de justiça, com o nosso orgulho, nós não conseguimos entrar neste lugar em Deus. Porque Deus, ele recebe a nossa humilhação, a nossa humildade diante dele, né? Então, assim, quando Deus... minha irmã foi uma parceira de oração comigo também, e a gente orava muito pela nossa família nesse tempo. Então, eu creio que houve uma movimentação no mundo espiritual muito mais do que eu posso imaginar. E que Deus usou essa situação para remir muitas coisas na minha família. Na minha vida, na vida do Rodolfo, na vida das nossas filhas. Porque eu parava para pensar assim, eu não quero que as minhas filhas passem por isso. Então, essa maldição tem que terminar em mim. Eu decidi, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para que haja restauração. Porque eu não quero passar essa semente de maldição para minhas filhas. Não através de mim.
Não atravessou. Isso mesmo. Então foi uma Isso mesmo. decisão muito forte assim entre eu e o Senhor, e eu sabia que Deus podia fazer, eu não tinha dúvida que Deus podia fazer, e era aquela guerra dentro de mim, mas e o livre-arbítrio? Senhor, e o livre-arbítrio, né? Porque a gente orando e o livre-arbítrio, né? Mas e naquele momento Deus me trouxe um consolo tremendo com a palavra em Jeremias, sabe? Ele disse: "Eu sei os planos que eu tenho para você, Aleluia. paz e não de mal, para te dar o fim Isso que mesmo. você deseja." Então Aleluia. eu sabia assim que Deus sabia também como alcançar o coração do Rodolfo, como falar com ele e, e essa coisa E de eu lembro que na época você falava que ele não queria nem conversar, né? E uma não. das vezes que nós oramos juntas, Deus mostrava trabalho de feitiçaria mesmo Sim, feito, né? foi. Lembra? E eu Uhum, disse, vamos, Glaucia, vamos entrar no jejum, porque uhum, tem trabalho de feitiçaria sim, para que, porque a Bíblia diz que tem caixa de demônios que só sai com jejum e uhum, oração. E aí a sim, gente entrou nesse lugar de jejum também, né? Jejum e oração. Eu entrei com você porque você já deveria estar nesse processo também, sim, né? Isso. sim, sim, e foi. E é tão interessante. E é tão interessante, não, vai passar para você daqui a pouco. É tão interessante que foi, depois desse processo, né, de oração, de busca de Deus intensa. O Rodolfo tinha também passado por libertação, então a gente tinha consciência, assim, a gente sabia do mundo espiritual, a gente sabia o que a gente Conhecia. estava mexendo, onde a gente estava tocando, e o diabo, ele estava furioso com isso, né? Uhum. Então, assim, hoje nós entendemos isso, nós louvamos a Deus pelo que Deus fez e por Ah, tudo que Ele ainda vai fazer. uhum. Tudo que Ele ainda vai Rodolfo tá aí fazer. do teu lado, né, Glaucia? Eu já Tá, vou chamar ele para começar a participar aí tá. com a gente. Uhum, Rodolfo, tem homens aí na live conosco aí também. uhum. E o que que acontece na cabeça de um homem de Deus que está 2 meses antes muito bem com a esposa, com a família, e depois de 2 meses chega para a mulher e diz: vão divorciar? O que é que você entende a nível de mundo espiritual mesmo? Eu sei que tem um lado natural, mas que a gente sabe que é movido aí pelo mundo espiritual, Rodolfo. Olha, uma das coisas que Deus tratou é o lado emocional. Uhum, O lado emocional é uma coisa muito... Ele tem que ser alinhado com Deus. Se o lado emocional do homem não estiver alinhado com Deus, o homem ele tem que desejar buscar o Senhor de verdade mesmo. Mas amém. vamos a alguns pontos principais. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, todo mundo sabe disso, né? Isso, A maior batalha começa aqui na mente, na né? mente. A Isso. distorção de um e o outro falar, entende? Então, uma das coisas no meu caso, cada caso é um caso, mas todo caso vai Uhum. ser para matar, roubar e destruir. Ele vai tudo É. focar naquela posição. Você ser atacado na mente. O que é ser atacado na mente, né? Ser atacado na mente são pensamentos que não estão alinhando com a verdade de Deus, ou muito menos a palavra de Deus. Uhum. Não foi uma Isso. coisa que foi gerada agora, foi uma coisa que foi gerada desde pequeno. Uhum. Porque nesse processo, eu falava as coisas para, tipo, como se fosse para não brigar, para não causar Uhum. mais briga. Mas, na verdade, eu falo sempre, e hoje uma das coisas... O que eu estou vivendo é uma verdade, mas é uma mentira. Uhum. Por que é uma Uhum. mentira? Porque se ela não estiver alinhada com o propósito do Senhor, ela é uma mentira. Estou vivendo uma Uhum. enfermidade, ela é uma verdade, mas porém é uma mentira. Por quê? Uhum. Porque o Senhor é o Deus que vai mudar essa situação. Exatamente, que cura. Então, vamos voltar ao começo para entender um pouco. A mente era muito atacada, entendeu? Uhum. Então, a mente muito atacada, então você tinha double mind, que a gente fala, né? Você tinha duas Uhum. mentes. E isso é muito fácil você discernir. Depois que você passa pelo processo, quando você conversar meia dúzia de palavras, você já discerne, entendeu? Os pensamentos, às vezes, da pessoa.
né? Uhum. Então, existia um double mind que o Satanás atuava nessa área, entende? E esse processo do double mind, a sua esposa não vai mudar, entendeu? A sua esposa é assim mesmo, entendeu? Não É tem algo que você solução. precisa reconhecer com Deus, né? Olha, eu tenho dois pensamentos, e só Deus contempla esses dois pensamentos e eu preciso pedir socorro a Deus. Não é Sim. assim? Então, exato, você precisa pedir socorro a Deus. Mas o homem, às vezes, quando ele está debaixo dessa influência, ele não consegue enxergar. Eu Entender. falo assim, você não pode dar aquilo que você não tem. Existe Não um tem. espírito de religiosidade, que eu tive que lutar Uhum. com ele frente a frente. Existiu o espírito de suicídio, que eu tive que lutar com ele de frente a frente, entendeu? Uhum. Existiu vários tipos de coisas que eu tive que lutar. Mas a coisa, quando eu entrei nesse processo e eu estava totalmente perdido, eu comecei a Uhum. buscar o Senhor. Amém. Aí o que aconteceu quando eu comecei a buscar o Senhor? Eu falei assim, porque está relacionado a muita coisa que Deus vai fazer atualmente também com a igreja e com o corpo também, entendeu? As Uhum. pessoas não sabem a identidade que tem em Cristo Jesus. Ok? Exatamente. Então, quando Muitas você vezes não sabe quem são, nem não o que sabe é que quem elas têm em são. Deus. Não sabe quem são, não sabe o que vai fazer, não sabe Uhum. se ouviu a voz de Deus, se não ouviu a voz de Deus, se ouviu a voz do emocional, se ouviu a voz dos seus pensamentos, e fica naquela confusão na mente. Mas uma coisa que foi o que me levantou foi uma pessoa, que ele é o meu pastor hoje, ele orou por mim. Uhum. E eu falo que você só pode dar aquilo que você tem. E se você tem uma revelação de Deus, você dá aquela revelação. E Deus vai fazer obra. Aí eu comecei a buscar Deus desesperadamente. Eu comecei a buscar Amém. Deus loucamente, como nada mais me importava, a não ser a presença de Amém. Deus. Por quê? Porque o Amém. homem, ele precisa ouvir e obedecer a Deus. Ele Amém. precisa ter relacionamento com Deus. O que aconteceu? Deus começou a falar comigo de novo. Quando Deus começou a Aleluia. falar comigo de novo, eu comecei. Uma coisa é você falar assim, vou fazer, mas não fazer. E outra coisa é você, não vou fazer, mas eu faço. Uhum. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a ter um relacionamento com Deus de novo. E eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar, eu não quero que ninguém me tire daqui, eu quero que o Senhor me tire. Aí, onde eu fui? Eu voltei no meu livre-arbítrio de decidir o que De eu escolher. queria. Decidir. Eu decidi Isso. o que eu queria. Então, eu comecei a ter relacionamento com Deus. O homem precisa Aleluia. restaurar o relacionamento com Deus, porque a única coisa que me fortalece é o relacionamento com Deus, porque ele não mente, ele é Aleluia. fiel, entende? Isso. E ele cumpre aquilo que ele fala. Isso Entende? Ele mesmo. cumpre aquilo que ele fala. Então, Isso Deus mesmo. começou a ministrar o meu coração e eu comecei a buscar Deus. Então, eu comecei a discernir os pensamentos e eu falei assim, eu comecei a lutar com esses dois pensamentos. E eu comecei a lutar com ele, a ajuda de Deus, e Deus se manifestando a presença dele. Eu falei, Senhor, me ajuda. E Deus colocou algo sobre o meu coração que ele falou assim, o coração do homem está na mão do Senhor. Quando o coração Isso. do homem está na mão do Senhor, ele coloca o Para onde ele quer. desejo do coração do homem. E aí Deus começou a colocar o desejo no meu coração. Aí eu fiquei Aleluia. doido por Jesus, entende? Eu fiquei Aleluia. doido por ele. Eu falei assim, eu não quero saber de outra coisa. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque o que Aleluia. alegra o coração do homem é ouvir a voz do Senhor. E isso, Rodolfo, já era resultado das orações pela tua vida. Porque você precisava primeiro se alinhar com Deus, para depois Deus alinhar o teu casamento, como a Gláucia falou. Tu entende, tu fala isso e você entende isso, né? É claro, eu entendo plenamente, porque o fruto, ele tem que sair daqui de dentro e a primeira pessoa que tem que comer desse fruto sou eu. Você mesmo. É eu que tenho isso que mesmo. provar desse fruto do gosto do Senhor. Então, o que aconteceu?
O Satanás veio para matar, e roubar e destruir o gosto do homem de ter e buscar a presença de Deus. E não vem falar para mim que é fácil, porque é mentira. Não é fácil. Você vai ter que tomar a decisão de ouvir o Senhor, de querer buscar o Senhor, então de você fazer a vontade do Senhor, independente de qualquer outra coisa. Custe o que custar, é fazer a vontade do Senhor. Então, eu comecei nesse processo. Esse processo não foi um processo, foi um processo fácil, né? Mas olha só que tremendo. Quando eu obedeci, comecei a alinhar com Deus e comecei a ouvir a voz do Senhor, comecei que o computador, e comecei a ouvir e buscar a voz do Senhor. Deus começou a ministrar o meu coração e eu comecei a obedecer a Deus. Amém, então, amém. Quando eu voltei para minha casa, existia uma grande guerra dentro de mim. Entende? Existia muita culpa, existia uma guerra, existia dúvida, porque eu sabia o que Deus estava fazendo dentro de mim. Eu sabia que Deus tinha se manifestado dentro de mim. E a minha preocupação é se Deus tinha feito a mesma coisa nela. Se Deus tinha transformado, se eu não ia sofrer de novo. Entende? Aí o que aconteceu? Quando eu voltei para minha casa, a presença do Senhor... Você passou quanto tempo fora de casa, Rodolfo? Eu não me recordo. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Eu quando eu voltei para casa, eu voltei para casa, mas a presença do Senhor estava sobre a minha casa. Eu ficava olhando assim para o Senhor e admirando a presença dele. Falei, Senhor, muito obrigado. Ele me sustentou, né? Porque eu tinha que estar preparado para ter o Senhor. E quando você está preparado, que você tenha essa experiência com o Senhor, e ela começa, que nem eu falei, foi muito tempo neste quarto fechado, buscando a presença do Senhor. Eu não podia largar, eu não posso largar a presença do Senhor. Eu não consigo largar a presença do Senhor. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso obedecê-lo, Senhor. Entende? Então tá, aí começou esse processo de Deus mover na minha vida, porque a minha segurança estava nele. Aleluia. A minha Isso mesmo. segurança estava no Senhor. Então, E na realidade era um processo de restauração agora dos dois, né, Rodolfo e Gláucia? Sim. Porque você vinha com muitas dúvidas, Rodolfo, e a Gláucia também com dúvidas e ferida, né? Então era um processo agora dos dois, né? Agora recomeçar esse caminho de restituição, não é isso? Pastora, foi ontem mesmo a gente sentado na mesa, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E a gente falou assim, a gente falou, eu falei para ele, bem, você falava, muda Deus ela, ou Deus muda ele, né? Aí ele falou assim para mim, você quer saber? Isso é um espírito demoníaco de acusação. Porque nós mesmos vamos diante de Deus e acusamos um ao outro. O outro. A partir do momento que você vai diante de Deus levando o outro, você está acusando, porque não reconhece que começa muitas vezes o erro em nós mesmos, porque começa em nós, né? Começa em nós. E esse processo, né, que começou de restauração quando ele voltou, foi outro processo que foi um processo até de adaptação, né? Porque meu Deus, ele agora começou assim, como ele disse, eu testifico isso, ele começou a buscar Deus numa rotina. Aleluia. Que eu falava assim, meu Deus, o homem agora fica só trancado dentro do quarto, no Senhor. Mas ele tinha que levantar o altar dele, né? O altar. Aleluia. Isso. Então, de sacerdote, né, Rodolfo? Vamos falar os pontos para que os homens estejam ouvindo. A atitude minha e a minha decisão, ela é do meu livre-arbítrio. Quando o Senhor te ministra algo e ele abre os seus olhos, a sua decisão do seu livre-arbítrio é a decisão maior da sua vida. Ela foi a maior decisão que eu tomei da minha vida. Foi a decisão de obedecer o Senhor. Eu obedeci o Senhor. Então, a obediência, ela vai te mostrar
fruto do Senhor. Porque não faz você mais, mas faz o Senhor por você. Não confia mais você nos teus braços, mas confia no Senhor. Então Deus fez algo sobrenatural sobre a minha vida que eu não consigo mais parar. É de buscar Aleluia. o Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu sustento, né? Amém. Ele é o meu sustento. Isso. Ele é aquilo que me levantou. Eu falo para a Glaucia, você pega a experiência de Deus e você usa para a próxima. Usa para a próxima. Tem muita coisa ainda para me falar, tem muita experiência que eu tive com o Senhor nesse meio termo. Deus me trasladou para o Brasil, Deus fez maravilhas, Deus fez uma aliança comigo de novo, Deus pediu um casamento, Deus fez uma série de coisas e um despertar que Deus vai fazer sobre os homens hoje. Amém. Deus eu creio. Despertar nos homens hoje para que eles se levantem no chamado sacerdotal da vida deles. Isso. O amor, ele é tremendo. Então, uma das coisas que eu lutei foi a mente, o emocional. Eu não posso profetizar emocional. Eu tenho que profetizar aquilo que Deus manda eu profetizar. Então, Deus está ali no emocional. Entendeu? E eu falo assim, as pessoas não entendem quando você é livre. Você é livre. Deus quer que nós venhamos a ser livres de qualquer coisa que nos prende, livre da nossa mente pecaminosa, livre de todas as coisas. Deus quer nos fazer que o homem tem, mas aquilo que ele tem. Mas deixar de ser almático, né, Rodolfo? Essa coisa de deixar de sermos guiados pelos nossos pensamentos, né, Glaucia? E os nossos sentimentos, e passar a ser guiado de fato pelo Espírito, por essa direção, por essa orientação que vem do Espírito Santo. É isso mesmo. E a gente, é interessante, Glaucia, que o Rodolfo fala, porque a gente fala assim, não, mas mulher é mais emocional. E homem é mais razão. E a gente vê que os dois vivem essa guerra, né? Da alma contra o espírito, do espírito contra a carne, porque somos seres humanos. E aí a gente precisa, a gente precisa decidir todos os dias quem vai vencer essa guerra. Todos os né? dias. Eu falo para a Gáucia, quando você chega no final do dia, quando eu falo para ela assim, eu aprendi algumas coisas. Eu falo assim, não posso ter aprendido muito, mas algumas coisas eu aprendi e eu foquei naquilo que Deus me ensinou. Quando você chega no final do dia, o que você vai entregar diante para Deus quando você entrar para orar ao Senhor? Quantas vezes tive que lutar com o espírito de religiosidade, tive que lutar com muita coisa, a gente vai ter que lutar. Mas eu falo para ela assim, se um pensamento fica rodando a sua mente mais de uma vez, você pode aprender que isso é capeta. Isso não tem conversa. Isso mesmo. É isso mesmo. E aí, falando em pensamento, Rodolfo, Gláucia, as mulheres, elas têm essa coisa, como o Rodolfo falou, às vezes você está vivendo uma verdade que é mentira ou uma mentira que é verdade, né? Ela recebe esse marido de volta, ela diz que perdoou esse marido, né? Eu te perdoo, mas aí tem mulheres que o cara volta, o homem volta para casa e elas infernizam esse marido, porque elas mesmas não conseguem se vencer, né? Porque ali na mente dela tá toda hora trabalhando nisso. Como é que você lidou com isso? Você, como esposa, como mulher, precisando também ajudar ele a entrar nesse lugar também de restauração em Deus e de cura, Gláucia. Sim, eu lidei com isso com silêncio. Porque ele mesmo falou um dia, ele pode até falar disso, né? Ele disse para mim, uau, como você mudou. E nesse período eu tive meu irmão e minha cunhada que moravam comigo aqui, né? E meu irmão disse, Deus verdadeiramente virou uma chave dentro de você. Porque Aleluia. me conheceu e conhecia o meu caráter. E como eu sou uma mulher forte. E quando eu tomo uma decisão em algo, eu sou forte. Nós dois, eu e o Rodolfo, temos um temperamento forte. Mas Deus, às vezes, pastor, a gente lê a palavra de Deus, mas a gente parece que aquilo não cai dentro assim, sabe? A gente não tem a certeza se aquilo é verdade. Será que... Porque quando a gente lê lá em Pedro que está dizendo assim, que se o homem
não obedecer a Deus, que essa mulher o ganhe com comportamento, isso é verdade. Eu experimentei isso. Porque quando o Rodolfo voltou para casa, eu sabia, ele estava doente. Eu estava doente também. Mas naquele momento era muito importante eu ser ou aquela que edifica ou a tola. E eu lembro que Deus, no início, falou para mim, vai chegar o momento de vocês conversarem sobre esses assuntos e sentarem à mesa e poderem falar. E hoje a gente pode sentar, conversar de assuntos tão delicados. Quer dizer, a orientação de Deus para você era, esse é um momento de silêncio. De silêncio. Fica silêncio e vai chegar o momento de você falar. Sim. Legal, glória a Deus. E nesse período, vou dizer que um silêncio longo, um silêncio de mais de um ano. Que nós não conversávamos nada, porque era como se nós entramos num útero de Deus, e Deus e nós, e Rodolfo também. Aleluia. Rodolfo, nesse tempo, ele trancava no quarto todos os dias, com disciplina. E Rodolfo nunca teve disciplina em buscar Deus. Ele passou a ter uma disciplina, muito mais que eu. Ele tem uma disciplina rigorosa. Ele entra para o quarto. Ele vivendo o que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo isso estava cooperando para buscar mais a Deus. Para buscar mais a Deus. Pastora, tudo que eu orei de anos de querer vê-lo na posição sacerdotal, de buscar, de orar, de tomar frente, de ministrar, hoje ele tomou essa posição. Aleluia. E antes Aleluia. Ele negligenciou, porque era algo que ele não queria, ele fugia desse chamado. Então, assim, o que aconteceu? Toda essa guerra, tudo que Deus permitiu que viesse à tona, que jogou por terra, nos reposicionou e nos promoveu para mais próximo do Senhor. Mas aleluia. Eu quero dizer para essas mulheres que elas têm que colocar na mente que essa pessoa que passou isso, que viveu isso, essa pessoa que voltou para casa, essa pessoa está doente emocionalmente, porque só uma pessoa com algo muito sério dentro vai quebrar uma aliança dessa, maltratar a sua própria carne. Então, há algo espiritual e que Deus quer curar. E nós temos que, às vezes, recuar, porque nós mulheres, às vezes, estamos lá na frente e o Espírito Santo espera. E assim, eu aprendi a esperar um momento de falar. Amém. O momento e esperar a cura acontecer. O que aconteceu foi, eu vi Deus curando ele e eu fui um pouco até ficando meio amarga com Deus. Porque eu falava... Tipo assim, ele aprontou, tá sendo curado e eu tô aqui na crise. Meu Deus, sabe? Assim, e eu, né? Mas naquele momento eu entendi que Deus estava curando ele e que através dele mesmo Deus ia promover a cura em mim. Porque nós temos que lembrar uma coisa. Deus é o cabeça do homem e Deus vai curar esse homem. E o homem é o cabeça da mulher, porque Deus quer usar esse homem, que é o nosso cabeça, para promover cura. Porque quem nos feriu, quem tem poder de nos ferir, tem poder para nos curar. Então, isso mesmo. E isso nós vivemos, eu vivi isso, temos vivido isso. Hoje, ele muito mais forte emocionalmente, sempre falando. E às vezes a gente sentava para conversar. E era importante nas nossas conversas, que às vezes a coisa ficava um pouco calorosa, né? Mas a gente lembrava um ao outro. Eu não sou seu inimigo. Inimiga. Ele dizia, eu não sou seu inimigo. Porque isso traz a nossa mente para o centro, né? Traz a gente de volta para o foco. Quem são os nossos inimigos? Quem é o inimigo da nossa casa, da nossa família? Eu não sou inimigo do meu marido. Eu quero o bem dele, ele é a minha carne. Amém. Eu sou uma com ele. E eu tenho certeza que ele também não me quer o meu mal, mas ele é um comigo. Então, mas foi crucial nesse momento a humildade, sabe? Porque muitos homens, eles têm medo dessa volta. Muitos homens talvez até pensem em voltar para casa, mas eles têm medo, porque eles têm medo do confronto, eles têm medo, vai jogar na minha cara, vai me acusar, entendeu? Então, assim,
eu, eu me voltei para o Senhor, confiei naquilo que Deus tinha dito para mim que Ele ia fazer, voltei Aleluia. à palavra quando diz que você vai ganhar o seu marido pelo seu comportamento. Isso. E lembrando que Deus diz que o que agrada a Ele é um espírito manso e humilde. Então, qualquer orgulho, sabe? O orgulho, ele destrói o casamento. Ele destrói. Então, se a gente não nos posicionar de forma assim, eu quero honrar meu marido e ele quer me honrar, Amém. nós não conseguimos vencer. E deixar mesmo o orgulho por ter... Isso mesmo. E ouvir a voz, ouvir o que Deus quer. Eu não fazendo um resumão, que a gente já está indo para o final, que eu quero pedir para vocês orarem, né? Acho que a Gláucia ora, não sei, pelos casais. A primeira coisa realmente é estar alinhado com Deus. Sim. Segundo, reconhecer o nosso erro. E deixar Deus quebrar o orgulho, porque se tiver orgulho não tem restauração. Porque você falou até para mim, Glaucio, porque a gente vai ter que fazer um outro momento, né? Que eu queria até ouvir da restituição financeira, que você falou, pastora, até o financeiro Deus restituiu, não foi isso que você falou? Sim. Você consegue resumir aí em um minuto essa questão da restituição financeira? Porque quando meu marido perdeu o business dele, né? Ele tinha um business de caminhão há 20 anos, ele perdeu, nós já tínhamos um certo padrão, nível de vida, que era de acordo com o que o business fazia, e nós entramos em muitas dívidas de cartão de crédito, dívida que o business deixou, e nossa reserva, tudo foi embora, né? E nós não tínhamos, ele ficou sem trabalhar muitos meses, e eu também um pouco. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, com o que a gente ganhava, nós íamos levar 1 a 2 anos para pagar todos os cartões de crédito, todas as dívidas que nós tínhamos, né? E aí veio o coronavírus. Veio o coronavírus, meu Deus, para casa. Mas quando Deus começou a abrir a porta, eu falei, bem, em 2 anos, no máximo, a gente vai estar totalmente livre, né? De cartão de crédito e tudo. E a gente vai conseguir pagar as dívidas do business. Mas Deus falou para mim, não confia nesses números. Não confia nesse número. E eu falei, uau. E eu comecei a orar e falei, Deus, assim como o Senhor multiplicou, né, o pão, o peixe, o Senhor alimentou 5.000, o Senhor não dependeu de números humanos. Falei, eu sei que pode fazer. E nós começamos a orar. E veio o coronavírus. Voltamos para casa. Eu falei, agora que... Ô, Glaucia, deixa eu dar uma paradinha contigo. O pessoal tá pedindo pra gente continuar, não parar. Mesmo que caia a live. Mesmo que caia, a gente comece uma outra live. Dá pra gente fazer mais um tempo? Porque vai cair a live, eu tô com o quê? 2 minutinhos só, né? Eu quero ouvir essa coisa da restituição financeira. Muita gente, com certeza, quer ouvir também. A gente fazia mais um tempo, e tá um tempo também para vocês orarem por casais, por família. Então, vai cair a live, você fica falando se cair. A gente volta de novo e a gente se conecta de novo, tá certo? Eu não sei se dá pra gente encerrar ou espera cair, Ana, é melhor. Não, se quiser pode ser. Ou espera cair, continua aí. Espera cair. Continua. E nós tínhamos um dinheiro que já estava para receber há mais de 10 anos, e nós nunca tínhamos recebido esse dinheiro. Exatamente durante a pandemia, todo mundo em casa, corte fechada, eles mandaram um cheque para nós pelo correio, pagou todas as nossas dívidas. Vocês estavam esperando há 10 anos. 10 anos, e nesse tempo de pandemia, com a corte fechada, eles mandaram pagar o cheque para vocês. Exatamente. Exatamente. Então, assim, no meio dessa crise, né, Deus nos restituiu, tem nos restaurado financeiramente, e nós ficamos livres dos cartões de crédito, das contas que estavam do business. E foi muito importante que meu marido falou ontem. Ele falou assim, o importante não é o dinheiro, o importante é ser livre. Aleluia, ontem isso mesmo. Ele deu esse testemunho numa igreja americana que a gente estava, né? E ele disse isso. Realmente não é o dinheiro, mas é importante ser livre. Né? E todo mundo está acontecendo por uma crise financeira, né? O quanto que isso tira a nossa paz. E Deus nos deu a oportunidade. Eu vejo que Deus está
está nos dando a oportunidade de começar novamente, financeiramente, o nosso casamento, uma segunda chance que Deus deu de fazer do modo dele. Uhum. A gente vai ficar para a segunda aí. Eu quero que você fale um pouco, Gláucia,